A classe média no Brasil aqui, ela é tratada como um animal acuado que precisa ser expropriado e esfolado. Então, se você é um cara que trabalha e produz aqui, você precisa ser taxado. Coisa pra cortar tem de monte. Por que tem que jogar no lombo da classe média? Se quiser fazer esse populismo, que eu acho errado. Conta de luz. O governo vai cobrar mais da classe média para isentar a baixa renda, né? Gente, isso aqui é a história da classe média no Brasil. Classe média quem cria certa complexidade em determinadas sociedades e permite que essas sociedades tenham um tipo de pensamento, consuma conteúdo, livros e tal. Classe média é a base de uma sociedade decente. Se não tiver classe média, a sociedade vai ser pobre contra rico, vai ser uma dominação. Sociedade séria tem classe média. O Brasil começa a ter classe média, né? Ele tem uma classe média incipiente no século XIX, vira pro século XX ele começa a ter. Mormente São Paulo por excelência se torna um lugar de formação de classe média, vem os imigrantes, surto de industrialização, começa a ter Rio de Janeiro, tem o Sul, algumas capitais no Nordeste. Só que dado que o Brasil é um país muito doente, é um país muito esquisito, né? Você começa a se modernizar com a classe média, você começa a ter um surto de industrialização no século XX, mas o sistema de relações sociais e hierárquicos que a gente tinha, já antigos, oriundos do Brasil colonial, não se altera tanto. Então você mistura, sei lá, um líder que tem uma mentalidade feudal, patrimonialista, uma classe média que começa a crescer, com indústria, com um Estado que começa a ser equipado com sindicalismo, ou seja, você começa a misturar tudo, o Brasil vira uma maçaroca e o Brasil não supera categorias antigas, ele mantém essas categorias antigas vivas dentro da estrutura dele e isso gera necessariamente desigualdade, isso gera pobreza, isso faz com que você não tenha um Estado com, sei lá, um funcionalismo objetivo, com aplicação de políticas públicas mais ou menos objetivas, você tem um negócio meio doente, meio esquizofrênico que é o Estado brasileiro até hoje, que ele é moderno a ponto de punir você e ao mesmo tempo que ele permite o loteamento dele por famílias que administram estados ou regiões do Brasil há séculos. Ele é feudal e moderno ao mesmo tempo. Ele é colonial e decolonial ao mesmo tempo. O Brasil é louco. O Brasil é uma maluquice. Quem paga esta conta é quem basicamente deveria ser o rei. O rei numa sociedade democrática, capitalista, moderna, é a classe média. A pequena burguesia, o assalariado, o operário com uma vida decente. Mas não, a classe média no Brasil aqui, ela é tratada como um animal acuado que precisa ser expropriado e esfolado. Então, se você é um cara que trabalha e produz aqui, você precisa ser taxado para que o cara do topo viva igual um nababo e o cara da base subsista. Então, seu dinheiro tem que ser extraído pro cara da base subsistir. A relação com o cara da base já é muito ruim, porque o cara da base é o cara que vai favelizar a tua cidade. Você não quer nem conviver com ele, você como cara da classe média. E eu tô sendo muito honesto aqui, é assim a forma como os brasileiros pensam. Você fala, cara, eu tô trabalhando e você olha o cara do topo, você não consegue nem identificar nele o problema, porque o cara da classe média se aliena, aí vai se alienar das formas mais diversas possíveis e você não entende essas relações. Então qual é o sistema de relações que tem? Uma coisa que você pode chamar de aliança topo-base. Você tem uma aliança entre a elite, quem tá no topo, em geral no Brasil essa elite se dá com uma mistura de burocracia, de alguns setores empresariais parasitários, o setor financeiro é um exemplo disso, empresários amigos do rei também isso, corporações e tal, um pedaço judiciário, já falamos muito de quem é essa turma. E esses caras eleitoralmente cooptam a base. Essa base que costuma ser cooptada com centrão ou com compra de votos com auxílios e políticas públicas assistenciais. Você faz uma aliança topo-base e você achata e ferra o meio. E você tem aqui no Brasil uma estratégia topo-base sendo tocada pelo PT. Essa elite agora vai, que esse é um novo episódio, e dá um novo benefício. Esse benefício aí, você não vai mais pagar a conta de luz. Você vai ficar todo feliz. Obrigado, meu papai Lula. Tchau, me bom. Lula bom. Lula. É Lula. É o L. Faz o L. Esse efeito que eles querem ter. Mas a conta é paga por quem tá espremido no meio. E essa má notícia, ela literalmente trata disso. Reforma do setor elétrico ampliará a tarifa social. O governo Lula fez os últimos ajustes em uma medida provisória para promover uma ampla mudança no setor elétrico que, no curto prazo, terá como consequência aumentar as contas de luz dos consumidores de classe média. O projeto prevê ampliação da tarifa social, blá blá blá. Outras que consomem de 120 kW por mês e têm renda de per capita entre meio a um salário mínimo teriam um desconto. Quem são esses caras, Riso? Basicamente Bolsa Família. Mas é sempre assim, qual a conta de luz? Como é que vai incidir isso? E nos lugares que você tem gato, que a conta de luz já é altíssima sobre o consumidor, como por exemplo o Rio de Janeiro, a base vai ser menor, como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar em outros lugares, em setores que a conta de luz já é cara e atrapalha o funcionamento de determinados comércios? Como é que isso funciona no sistema de preços? Como é que isso funciona para gerar inflação?
Porque todo mundo trata como se fosse uma brincadeira, né? Luz, assim como o petróleo, é uma coisa que incide sobre todos os setores da economia. A vida vai encarecer e as pessoas vão ficar mais pobres. E quem vai ficar mais pobre é justamente quem paga a conta. Então aqui o Brasil, o estímulo todo é para te empobrecer. Você tem todos os estímulos do Estado para empobrecer e não trabalhar. Caso você trabalhe e caso você viva no mundo formal, você tem que ser punido. Chega dessa merda! Isso dá ódio, cara. Isso dá ódio, é ódio puro. O Estado é montado pra... Veja só, não é parasitar. Porque a gente já usou muito esse discurso. Não, é o mais pobre que paga a conta. Veja bem, tem uma galera que não paga mesmo a conta. O dinheiro já entra pelo Estado, ele vai pagar o imposto sobre o consumo com dinheiro que já não era dele, vai ficar rodando com aposentadoria. É uma galera que foi girando em falso ali com dinheiro do Estado, coletado das pessoas que trabalham e produzem. E essa base, não dá pra falar, não, é 10 milhões de pessoas, 20 milhões. Não é gente pra chuchu. E aí quem trabalha e produz, que tá lenhado... Esse cara é o tempo todo penalizado. Parece que é uma vontade. Não é que não é um ato de vontade do Estado, mas é um processo que leva ao empobrecimento de quem trabalha e produz. Então, os caras que já estão na franja disso, você pode pegar, por exemplo, um motorista de aplicativo ou um entregador. Esse cara que tá na fronteira, a vida dele já tá infernal. O preço do combustível que incide na moto que ele tá trabalhando, a parcela da moto, os juros que recai, o cara tem que trabalhar todos os dias da semana pra poder se sustentar, começa a ficar inviável. Esses caras da fronteira são os caras que estão gritando, eu não tô aguentando mais. Aí é vendido pra esse cara que ele tem que brigar com a empresa de aplicativo, que não é santa, mas ninguém precisa ser santo. As coisas só precisam ser justas. O Estado, nesse sentido, atua como o maior filha da p... porque ele vai incidir sobre a casa desse cara, desse motorista de aplicativo, desse entregador, desse pequeno comerciante. Fala, não, tira 1,4% aqui, né, que nunca vai ser só 1%. Tira mais isso ali, tira... Agora, o cara que faz o gato, assim como uma parte importante da população mais pobre, com uma visão condescendente da empresa e dos políticos. Porque político nenhum vai virar e falar, ó só, tá errado isso aí, tá errado. Você não pode o tempo todo se beneficiar do trabalho alheio. Não dá, mas todo mundo tem que ficar... É uma canonização de uma parte da população que permanentemente tá pobre. E a gente tá só canonizando e metendo grana. Desde 2004 com o Bolsa Família, toma, e aumenta. E ninguém sai da pobreza. Tá todo mundo pobre. Não mudou. Não, porque vai mudar, aí todo mundo vai consumir, a economia vai crescer. Elas vão... Não, essas pessoas só continuaram pobres. Porra, tá errado essa caralha. Isso tá errado. Isso tá muito errado. Isso é um discurso detrimental. É assim, você tem que escolher. Ou é a classe média, ou é essa galera agora, mais pobre, que tá se beneficiando, que vai estar achando o máximo que o papai Lula vai dar isso pra ele. Vai ter que falar, ó, o papai Lula quer dar isso pra ele? É quantos bilhões que vão custar por ano? 7 bi. Corta 7 bi aí. Posso lá onde tem 7 bi? No orçamento secreto. Vê se vai cortar no orçamento secreto 7 bi. Corta 7 bi da máquina pública. Só de aposentadoria, de super salário, de servidor, tem muito mais do que isso. Corta essa merda. Coisa pra cortar tem de monte. Por que tem que jogar no lombo da classe média? Se quiser fazer esse populismo, que eu acho errado. Porque o estímulo que tá dado assim, torna tudo de graça, deixa tudo de graça. Pô, não pode ser assim. A pessoa não tem nenhuma contrapartida. A pessoa não tem que fazer nada. Ó, agora a sua casa, a luz tá de graça. Já a internet é de graça. A água é de graça. Tudo é de graça pra você. Aí quem vai pagar? Adivinha? É o Pedro daquele meme. Eu tenho um lado. Eu acho que assim, a missão, ela tem que começar escolhendo um lado muito claro. Eu tô do lado do cara que paga a conta. Do cidadão produtivo. E é com ele que a gente vai recuperar o cidadão que não tá produtivo hoje. Eu tenho que escolher um lado na vida, meu velho. Não dá pra ficar no muro. E a direita brasileira, esta bosta, ela vai ficar no muro. O direitista brasileiro não vai falar da Virgínia. Não vai falar do Neymar. Porque eles querem esse cara. Porque ele já é mainstream, ele já tá grande. Ele quer esse voto. Nós temos lado. Eu quero ficar do lado do cara que tá pagando. Eu tô do lado do motoboy, do dono da lojinha, do contador, da mulher que faz bolo pra fora. Eu tô do lado dessas pessoas. As pessoas estão ralando. Eu tô do lado delas. Eu vou com elas até o fim. O problema é que elas não estão com a gente ainda, tá? Só avisando. Essas pessoas estão tão iludidas que elas estão, sei lá, com o Pastor Mirim agora. Elas estão tão ferradas que elas estão ouvindo Pablo Marçal sobre como ganhar mais dinheiro. Pra serem mais roubadas ainda. E elas não vão ganhar mais dinheiro, só vão ter o dinheiro dela tomado. Elas estão ouvindo algum pastor neopentecostal de alguma denominação feita pra tirar dinheiro delas, toma e tá tirando dinheiro do bolso delas. Isso você também não vai ver a direita falar, porque a direita é ligada a pastor picareta neopentecostal. O cidadão produtivo, o desastre do cidadão produtivo, coitado, é que ele é alienado e ele tá caindo em qualquer coisa. Essa p aqui não o libertou. Essa p aqui, no final, era uma prisão que tornou ele ainda mais alienado e fez com que a sua consciência ficasse ainda mais presa. E que ele fique aqui dentro procurando soluções que não vêm. O pastor Mirim vai me abençoar. Não, o prefeito Sorocaba é muito bom. Tá lá todo alienado, coitado. É uma desgraça, porque essa alienação é real, ela é concreta. É desesperador, a situação nossa é desesperadora. Porque quem tinha que estar irritado, sequer percebe o problema. As pessoas não vão nem notar.
Elas só vão começar a ficar mais pobres e se desesperar. Mas elas não vão nem notar as causas e as consequências desse tipo de coisa, desse tipo de política. E da mentalidade por trás desse tipo de política. Qual a mentalidade do Lula? O Lula está num lento e gradual processo de perda do seu eleitorado base, que é esse eleitorado ultra proletarizado, essa pessoa mais pobre, dependente de assistência, que mora nos interiores. Eles estão falando assim, ó, vamos segurar a onda desse nosso eleitor. Sim. Isso aqui é uma política que o nosso eleitor, que tá puto, que a gente tá perdendo, vai virar e falar, pô, gostei. Aí joga a conta pra quem? Pro cara que tá produzindo, que já não vota em mim. É lógico. É lógico. Ele tá punindo o eleitor dele. Agora vamos falar do Bolsonaro? O Bolsonaro, quando presidente, também puniu essa mesma classe média e ficou fazendo políticas pra tentar conquistar esse eleitor do Lula. Porque a mentalidade do Bolsonaro, que é uma mentalidade de centrão... Eu sou do centrão. Uma mentalidade voltada assim, pô, tem uns caras muito pobres aí que você compra eles dando qualquer coisa. Então, né, vamos tentar comprar. Aí o Bolsonaro se aliou com o centrão, fez várias políticas junto com o centrão pra ganhar esse eleitor foi lá e votou no Lula. É também, tá, sinal de um país assim, as coisas foram aqui, estão indo muito rápido pras caralhas aqui. Né? Porque é um tipo de política que ela não tem nem razão de ser. A gente tem um grave problema de competitividade, e esse problema de competitividade, ele é ligado diretamente, por exemplo, ao custo da energia. A energia é muito cara no Brasil, por diversas razões, e ela impacta a nossa produtividade. Nós, em vez de termos uma capacidade de atrair investimentos para aumentar a nossa produção de energia, nós estamos fazendo populismo energético. Beleza. Eu só ia falar um detalhe da conta de luz, Isa. Quando a gente vê, a gente começa a puxar o fio, né? Aí vai.